Jorge Brasileiro é um romance que eu tinha lido, assim, acho que na época, no final dos anos 60. E um romance que tinha me marcado muito, assim, eu tinha gostado muito daquele livro. Um dia andando pela rua, tive um insight, assim, falei, pô, Jorge Brasileiro dava o maior filme, né? O Jorge Brasileiro foi um filme que me deu muitas alegrias, porque foi um filme que foi um grande sucesso de bilheteria, ele fez mais de 1 milhão de espectadores em 1989, e ao mesmo tempo um filme que vendeu para mais de 30 países na sua versão em inglês. Isso tudo tem importância e ao mesmo tempo não tem, porque fica como uma memória muito agradável para o realizador, né? Até me recorda Hitchcock, no livro de entrevistas que fez com Truffaut, que curiosamente, apesar de as suas obras-primas serem filmes como O Corpo que Cai, Vértigo, ou outros filmes, The Rope, que ele faz só em planos de sequências, ele só gostava mesmo dos filmes que tinham feito sucesso. É o caso do Jorge Brasileiro, porque quando eu me recordo, só me recordo de coisas, resultados muito agradáveis. O roteiro se revelou um roteiro difícil. Eu fiz primeiro alguns tratamentos no qual eu buscava acompanhar a linguagem do livro e não conseguia. Depois, daí, acabei, na verdade, me fixando na segunda parte da história, muito mais, portanto, na saga dos caminhoneiros e da viagem, da epopeia da viagem, do que na primeira parte, mas de tratamento em tratamento, alguma coisa se perdia do texto original. Até que, num certo momento, eu fui levado a procurar um outro roteirista, quando começa a minha parceria com Alcione Araújo, um roteirista e dramaturgo de peças importantes, que faz o roteiro final comigo e que tem uma contribuição estrutural no roteiro, porque ele consegue fazer essa fusão das duas linhas que o filme percorre, que é a linha da viagem interior do Jorge e ao mesmo tempo, o filme de ação, o road movie. Ele se originou, primeiro que tudo, na descoberta do romance do Oswaldo França Júnior, romance esse que me foi dado pela produtora Glaucia Camargos. E nós consideramos que o filme se tratava de duas viagens simultâneas. Uma viagem pelo Brasil, cheia de adversidades, de obstáculos, de antagonismos, de uma carga que precisava ser entregue em algum lugar, mas ao mesmo tempo, necessariamente, era uma viagem interior de uma revelação da subjetividade do protagonista. Ele que construiu a vida em torno da amizade com um patrão que, na verdade, começou como caminhoneiro, e há um flashback que mostra isso, e hoje é dono de uma grande transportadora. Ele vai descobrindo que essa amizade tinha o transformado na pior figura possível, que é aquele capataz que representa quase a máscara do patrão perante os seus liderados, que são os outros caminhoneiros. Ou seja, ele não tinha consciência do que seria, chamaríamos tradicionalmente, de luta de classes, que na verdade ele era um empregado daquele homem que procurava usar da amizade como uma forma de seduzi-lo e fazer com que ele buscasse tarefas impossíveis, uma delas essa tarefa que ele assume. Ele precisa levar a carga, ele precisa vencer os obstáculos da chuva, das dificuldades de transportar aquilo, e ao mesmo tempo ele precisa vencer as suas limitações e enfrentar com muita coragem, com muita ousadia, o homem que ele é e as circunstâncias em que ele está envolvido. Portanto, nós trabalhamos sempre dessa maneira, não é? E é bom que se trabalhe assim, quer dizer, uma dupla leitura, em que, para mim, é importantíssimo você abordar simultaneamente o lado exterior dos acontecimentos e que esse lado exterior dialetize permanentemente, faça troca permanente com o que está acontecendo interiormente, não é? Por outro lado, o personagem do Homem do Povo, que tradicionalmente no cinema brasileiro sempre foi tratado de forma extremamente ideológica, como um representante de conflitos sociais, coisas desse tipo, ou de uma maneira simplória, era tratado como uma pessoa de classe média, um homem normal, um homem que, em geral, tem problemas de consciência, tem psique, tem psicanálise, não deitou num divã, mas vive. Tanto que o filme, ao longo do filme, há monólogos em off dele, fazendo reflexões sobre aquilo que ele está vivendo. O filme é, portanto, um enfrentamento de um homem consigo mesmo e um enfrentamento de um motorista, de um profissional com as adversidades num caminho que ele tem que percorrer. A filmagem é muito difícil de fazer, mas desafiadora. O Jorge Brasileiro é um filme do grande desafio. Eu me lembro de um amigo meu, Carlos Alberto Prates Corrêa, um grande diretor,
ter lido o roteiro, e um dia chegou na minha casa, antes de fazer o filme, e disse assim para mim, para Glaucia, do qual ele é muito amigo, ele disse assim, isso é o filme de uma vida, quase muito difícil de fazer, né? Vocês vão fazer esse filme mesmo? Então ele espelhou muito o que depois representou a realização desse filme. Um grande desafio de produção, necessitou uma logística de produção muito complicada, arquitetada pelo Carlos Moleta, produtor executivo, e realizada pelo Kaique Martins Ferreira, o diretor de produção, em planejar todos os pontos e lugares, né, em que eram recriadas essas situações, e principalmente por causa dos caminhões, das carretas que tinham que ser transportadas e que às vezes ficavam encalhadas na lama e tinham que ser retiradas por tratores. Mas todos nós estávamos imbuídos desse espírito. Vamos fazer esse filme, né? E nós fomos para a estrada. Fomos para a estrada com as carretas, com a lama, com a chuva. E produzimos esse filme que eu considero assim um filme muito prazeroso, porque se você assiste, você vê que é uma produção muito complicada. Filmamos entre Governador Valadares e Belo Horizonte, nas locações muito difíceis, sempre recriando o filme debaixo da chuva, com lamas, recriando situações de enchente. E nisso aí, o trabalho do cenógrafo, do diretor de arte, Clóvis Bueno, foi essencial, né? E também, por sua vez, o fotógrafo Antônio Meliandi, de uma escola mais tradicional de fotografia, mas que foi essencial para esse filme, porque ele conseguia filmar em condições as mais adversas e sempre com muita paciência, com muita tranquilidade e usando muita luz, porque o importante é muito difícil, parece uma coisa muito simples, mostrar chuva no cinema. Chuva às vezes nem aparece, chuva tem que ser iluminada, você tem que iluminar a chuva. E Meliandi sabia exatamente como fazer isso. Então, essa é a magia do cinema. O Jorge Brasileiro me levou a exercitar a linguagem do cinema no seu limite, né? Primeiro, um filme extremamente decupado, não era possível narrá-lo de outra forma, não, usando toda uma quantidade gigantesca de planos de detalhe, de rosto, de mãos, de expressões, e ao mesmo tempo planos gerais, para que tudo isso mostrasse a coisa eletrizante do filme de ação, do road movie, e ao mesmo tempo vinha a chamada parte introspectiva, como conjugar as duas coisas. Nisso teve um papel muito grande o montador, o Gilberto Santeiro, que já vinha um companheiro de montagem do filme Águia na Cabeça, anterior. E com ele nós demos esse ritmo todo ao Jorge. Quanto ao elenco, esse foi um dos trabalhos mais dedicados. Os atores que formavam o grupo de caminhoneiros, o Antônio Grassi, o Fábio Junqueiro, o Paulo Castelli, o Roberto Bonfim e principalmente o Carlos Alberto Richelli tiveram que se preparar com caminhoneiros. Nós tivemos o apoio da Volvo, da fábrica Volvo de caminhões, e eles iam todos os dias lá para uma representação da fábrica para fazer o treinamento, aprender a subir na boleia, descer da boleia, dirigir, e é lógico que nas cenas de ação existiam dublês. Um ator muito importante que participou do filme foi o Dean Stockwell. Era a ideia, desde o início do filme foi produzido, que ele tivesse duas versões, uma versão em português e uma versão em inglês. Isso demandou um trabalho muito complexo. Primeiro, a presença do Dean Stockwell no filme, um ator nominado para o Oscar, que tinha feito Paris, Texas, o filme do Wim Wenders, e também que teve 2 Palmas de Ouro em Cannes, e que era um fator fascinante, que interessado em filmar na América Latina, o Stockwell gostou do roteiro e veio filmar conosco. Isso fez com que ele falasse sempre em inglês, depois ele teve que ser dublado, com muito detalhe, tanto que nem parece uma dublagem, mas fez com que os planos em inglês dos outros atores, os closes, fossem feitos 2 vezes, um em português e outro em inglês. Uma outra coisa que eu ressalto dentro do filme é a trilha sonora. A trilha sonora foi feita por Túlio Mourão, um músico mineiro, semi-erudito, jazzístico, orquestrador, arranjador, que a partir daí começa a trabalhar em filmes que eu fiz. E a trilha é uma trilha que ganhou inclusive o prêmio de melhor trilha da Associação de Críticos de São Paulo, uma trilha belíssima, e o filme se encerra com uma canção cantada com letra de Ronaldo Bastos por Milton Nascimento. Enfim, é um filme que deu muita felicidade, né? Só em termos de sucesso de público, como de receita, como de crítica,
um dos milhares de festivais que o filme participou. Enfim, o Jorge é uma experiência muito agradável. O Richelli se preparou mais de um ano para fazer o filme. Esperei o Richelli fazer uma novela, porque o Richelli tinha que ser o caminhoneiro. Enfim, foi um projeto assim de um grupo de pessoas que se uniu e conseguiu fazer um filme que eu acho que até hoje todas as pessoas que assistem comentam sempre comigo que é um filme, eu acho, maravilhoso e tal. É um entertainment, assim, brasileiro. Eu sou muito orgulhosa de ter feito esse filme. Há algumas sequências assim no Jorge, além das cenas de ação, que me parecem muito fortes, como a própria sequência final, em que há quase uma confrontação entre ele e o personagem de Dean Stockwell, que é um pouco westerniana, uma sequência toda de silêncios, em que os homens se defrontam e, sem dizer nada um para o outro, descobrem que aquela relação terminou. E alguns exibidores exigiam que não, você tem que terminar o filme, ele indo às vias de fato com o patrão, e eu achei aquilo um absurdo, e achei que, ao contrário, o filme tinha que terminar exatamente com a conclusão final do Jorge diante do Mário, do seu patrão, antes de ter tido uma reação muito agressiva em relação ao contador da empresa e antes também de ter justamente atingido o núcleo central da vida do patrão, tendo uma relação erótica com a mulher dele, solitária e abandonada. Mas que o filme deveria terminar com os dois se mirando naquela praça, né? E cada um indo para outra parte e Jorge indo para o seu novo destino. E assim foi Jorge no Brasileiro, quer dizer, uma experiência fascinante de fazer um road movie exterior, de ação, e ao mesmo tempo um road movie da vida interior de Jorge, que é uma espécie de viagem de um homem até o entendimento. E até usamos na época, como publicidade, uma frase, até onde vai uma amizade? Ele foi longe para descobrir o que é o verdadeiro amigo, o que é o verdadeiro sentido da amizade.